E aí, Maurício? Quantos aqui não conhecem o Maurício? Todo mundo já viu o Maurício de vista? Agora, quantos nunca sentaram para conhecer assim a história do Maurício? Deixa eu ver. Maurício, tem bastante gente. Eu mesmo, eu não conheço toda a história do Maurício. Então, para a cruz fazer sentido na sua vida, talvez a gente vai ter que ir um pouquinho antes da cruz. Então fala aí, declara quem é o teu povo, de onde tu veio, de que cidade que tu é, conta um pouquinho pra gente da tua história. Não, aqui não pode, não fale na Bela, né? Essa bênção a gente deixa por último. Bom, eu sou natural de Indaial mesmo, por incrível que pareça, eu sou meio cabeçudo, parece que sou do Nordeste, mas sou daqui. Não é xenofobia, tá bom, gente? Desculpa. É uma chamada para lá, sério. Mas enfim, sou natural daqui de Indaial, nasci aqui, a minha família é do Paraná, mas eu e alguns familiares, a gente nasceu aqui. Desde muito novo, eu sempre fui muito doente, quando criança, e acabei tendo que ir embora para outra cidade, porque se eu continuasse aqui, por mais que Indaial fosse uma cidade pequena, não era uma cidade tão desenvolvida, a poluição daqui poderia prejudicar ainda mais o meu desenvolvimento. Cara, eu tive pneumonia, bronquite, tuberculose, asma, cara, tudo que vocês imaginar eu tinha tido até ser bem ali pelos 7 anos. Isso há quanto tempo atrás? Há 21 anos. Há bastante tempo. Não, na verdade não faz 21, né? Porque foi 7, eu tinha 7, então... É 21. Estás com 28? Tá certo, é 21. Mas, enfim, aí eu fui embora para Vitor Meireles. Quem conhece Vitor Meireles aqui? Alguém já ouviu falar? É uma cidade bem pequena, tem por volta aí de 3 mil habitantes. E eu fiquei lá. A gente foi para lá, eu me adaptei, cara, e lá eu fui transformado, assim. Até então eu ficava 4 dias da semana no hospital e 3 em casa, antes de ir para lá. E lá, cara, andava com o pé no chão e descalço, subia grota e... Vitor Meireles, lá naquela região que a gente foi arrancar aipim lá com o Roger? Eu morava lá, de lá de onde a gente foi arrancar aipim para dentro, só que ali no Denic, né? Ia lá antes de atravessar aquela ponte. Eu morava mais ou menos uns 12 quilômetros dali. Por incrível que pareça, a gente foi 3 quilômetros além do lugar que Judas perdeu as botas. E lá tinha conhecido o Maurício. Sim, pois é. Não sei. É índio. Porque tem bastante lá também. Mas, enfim, aí eu me desenvolvi lá e tal. E, gente, eu era meio nerdzão, assim, talvez não parece hoje, né? Mas eu era meio nerdzão, assim, porque como eu acabava não saindo muito de casa, eu acabava estudando muito. Então, nerd é aquele que estuda. Teoricamente, né? Tipo, eu já tô com 40, não sei, né, cara? Teoricamente, né? Eu era meio nerdzão, assim, eu só estudava, assim. Eu sou um nerd, então. E na época onde eu estudava lá, lá era aquelas escolas de interior, assim, que de primeira a quarta série todo mundo é na mesma sala. Então, eu na primeira série eu estudava as coisas que os piada da terceira, quarta série estudavam já. Então, desde muito novo. E eu não tenho pai, gente. Eu não conheço meu pai biológico, não sei o nome, nunca vi foto, nada. E eu não percebia isso, né? Eu fui perceber quando eu estava no ensino fundamental. Aí eu acho que é onde começa a minha história mesmo, não que onde começa, mas é onde que eu fui mudando. Quando criança, assim como a Luana, a minha família, a minha mãe, ela era bem católica. E, cara, desde criança, assim, de 7 anos, eu já lia a palavra, eu já pregava a palavra, que tem aquele folheto, assim, aí tem alguém que vai lá na frente ler, né? Eu era aquele que ia lá, primeira carta de São Paulo, apóstolo, tanana. Eu era aquele que lia assim, desde pequeno, né? Só que no ensino fundamental, foi onde virou a chave de que eu não tinha pai. Eu tive que fazer uma redação, aí é onde começa
onde eu vejo que Deus ele começou a trabalhar. Eu tive que fazer uma redação do Dia dos Pais. E como eu não tinha pai, eu comecei a escrever sobre a minha mãe. Escrevi tudo detalhe por detalhe e tal. Aí no final da carta, eu falei que eu estava falando da minha mãe e meu pai, eu nem sabia o nome dele. Enfim, ali eu tive a consciência de que eu não tinha pai, né? E eu chorei de soluçar dentro da sala de aula, porque eu era aquele, por mais que eu era estudioso, assim, em casa, na escola, eu era terrível, cara. Nossa. De bagunceiro? Bagunceiro, assim, só a misericórdia do Senhor. E o engraçado é que, assim, ó, eu não estudava na escola, nada, e eu tirava as melhores notas, assim, sabe? E foi onde eu tive mais uma decepção, porque com essa idade, ele estava de 11 para 12 anos, lá em Vitor Meireles eu fui chamado para ir para a aeronáutica. Eles me acharam lá, me mandaram uma carta, tudo, eu tive que fazer uma prova, daí eu passei nessa prova, e eu ia para a aeronáutica, lá em São Paulo, de 11 para 12 anos, a minha mãe não deixou. Né, eu fui lá da escola, eles me escolheram para ir, minha mãe não deixou. Na época, eu não entendi muito bem, mas hoje eu entendo, né, um pouco de receio, para ela não conhecer essa realidade. Mas ali foi uma outra frustração que fez eu desacreditar das coisas, assim. Eu tive zero vontade de estudar, comecei a fumar e beber de 12 para 13 anos. Aí, muito para festa desde novo, assim. E, assim como a Luana estava falando ali de pertencer a grupos, né? Cara, eu passei por todos os grupos sociais, assim, de pessoas que vocês podem imaginar. Galera que ouve sertanejo, funk, rap, tudo nesse sentido, assim. Só que eu sempre fui apaixonado por música eletrônica. Inclusive, ainda hoje eu gosto bastante, né? E eu fui embora da casa da minha mãe com 14 anos. Saí de lá de Vitor Meireles e vim para Indaial. Fiquei aqui um tempo, voltei para lá porque minha mãe ficou doente. Mas aí aqui em Indaial você foi morar com quem? Com a minha irmã. Com a tua irmã. Com a minha irmã, a Marília, que o pastor Tuca fez o casamento dela. Aí voltei para lá, fiquei mais um tempo e voltei para Indaial. Aí morei com ela. Isso daí eu já estava com 16 anos. Trabalhava na Cooper, que foi a época que a Luciana... Sim. Me conheceu. E eu sempre trabalhei, né? E eu sempre fui bem agitado, assim, né? Eu era bem falador e ia para balada, falava as coisas que eu fazia, onde que eu ia, tudo. E às vezes virava noites, assim, 2 dias, 3 dias sem dormir, através de bebida, ia trabalhar, tudo. E eu quis sair do mercado. Você começou a beber no álcool? Álcool, mas eu bebia com que já idade? Com 12 para 13. 12 para 13, lá em Vitor Meireles, você já estava conectado com a bebida? Muito. Ok. Aí, aqui em Dayal, daí nessa época, eu já tinha saído da casa da minha irmã, porque ela era casada, e eu era um adolescente que eu estava lá meio que para atrapalhar o casamento, né? Porque eu só trazia problemas, né? Não que adolescente traz problemas, mas eu, em específico, eu não era filho da minha irmã, eu tinha que ficar trazendo preocupação para ela, porque eu já achava que eu mandava em mim, eu achava que eu sabia de tudo. E hoje ainda eu penso assim às vezes, tá, gente? Mas enfim, aí eu saí da casa dela e a gente foi morar numa república, junto com alguns primos e alguns amigos. Aqui em Indaial? Aqui em Indaial. Na verdade, não era uma república, a gente que fez essa república. A gente achou uma casa com 8 quartos, alugamos e fomos morar para lá. E era de frente para a casa do pastor Cirso, da Assembleia de Deus. Sim. E ele vivia falando para mim assim, olha, vamos lá na igreja. E ali eu já tinha virado ateu nessa época. Eu tinha deixado de acreditar em Jesus, né? Sempre acreditei em algo metafísico, além dessa realidade. Isso sim, mas... sei lá, pensava que talvez a gente era um experimento, porque só podia ser um teste, né? Aquilo tudo que eu tinha vivido, tipo, não podia ser outra coisa, né? Não tinha outra explicação. Chegou a se envolver com drogas também, Maurício? Sim, e foi nessa fase.
ali da República, onde eu comecei a andar com o pessoal que ia para festa rave. E a gente começou, antes de ir para balada e tal, a gente ouvia fazer muitas sociais. Isso é se reunir em grupo de amigos, fazer festa em casa, assim. Aí o pessoal fumava maconha, usava LSD, bala. E como eu estava inserido ali, a gente é fruto do meio, eu comecei a usar também. E eu comecei a ver que, peraí, não é como a sociedade diz. Porque até então eu sempre tive muita repulsa a drogas. Mas eu comecei a andar com aquele pessoal, era todo mundo bem vestido, pessoal que tinha uma condição financeira boa. Eu pensei, não, então é tranquilo, tipo, não é o que a sociedade diz, né? E eu comecei a usar drogas. E nesse período, eu não ia para balada ainda, para rave, porque rave não é uma coisa... Hoje em dia está mais polarizado, né? Mas na época não era tão polarizado assim. Tinha as baladas e tal, mas não era tão polarizado a rave em si. Há 12 anos atrás, 10 anos. Há 10 anos atrás. Aí, no ano de 2013, a primeira vez que eu fui para uma rave mesmo, usei tudo de droga que vocês podem imaginar. Tudo assim. E lá Deus falou comigo. E eu não acreditava em Deus. E aí é onde, daqui para frente, a maior parte do tempo, eu vou falar com bastante lágrimas, tá? Deus falou comigo. Quem já jogou GTA aqui? Sabe como é jogar GTA? Encosta bem o microfone. Aí, eu me vi, cara, eu saí do meu corpo e eu me vi em câmera de terceira pessoa. Aquele ambiente que está ali é tomado por trevas, né? E uma luz, cara, muito forte, assim. Muito forte como nenhuma outra. Falava comigo, tá vendo? Todo mundo aqui está preso. E só irão sair da escuridão através de mim. Só que daí eu pensei, cara, eu tô muito louco. Tô esquizofrênico, porque como que eu tô ouvindo uma luz falar comigo? Mas a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, que a luz se manifestou aos homens, eles preferiram as trevas do que a luz, né? Então, eu voltei ao normal e tal, tipo, voltei à minha consciência, conversei com alguns amigos e tal. Aí eles falaram assim, bateu, né? Qual que tu tomou? E aí o pessoal pensa isso. E daí nessa época eu já tinha saído da Cooper, eu trabalhava no e-commerce da Altenburg. E eu comecei a ir para rave todo final de semana. Quinta, sexta, sábado, domingo, quarta, com muita frequência, assim. Bala. E êxtase, cocaína, tudo assim. E eu já era maior de idade nessa época. Aí, como o meu salário ele começou a não ser suficiente para pagar as festas, né? Porque para balada é caro, principalmente rave, assim. Só o ingresso, às vezes, é 120, 140, 150. Uma bala, tipo, falando em valores, né? Na época, uma bala era R$30. Eu consumia umas, sei lá quantas. Então, eu gastava muito, assim. Eu comecei a vender drogas. Mas eu não comecei a vender drogas para enriquecer, assim, sabe? Foi só, tipo, para os meus amigos, assim. Para poder usar. Para eu diminuir o meu gasto, assim, né? Para eu poder manter o meu ritmo de balada. E quando eu comecei a fazer isso, eu influenciava muita gente, porque eu falava com empolgação, cara, é legal, tu tem que fazer isso, tu vai ver, cara, nossa, tu vai se empolgar. E eu acabava persuadindo muitas pessoas a usar droga. E quando eu comecei a fazer isso, aquela luz, toda vez, toda festa, ela vinha falar comigo. Parecia que eu estava levando pessoas para o abismo, assim. Sem entender, sem explicar. Eu via pessoas indo para o abismo, assim, como se eu estivesse levando. Não dá para eu desenhar ou explicar como era isso. Mas foi o que me trouxe até Jesus.
Passou um tempo, eu ia para a festa, continuava indo. Aí um dia essa luz me tomou ao meu redor, assim. Não enxergava mais nada à minha volta. Essa luz falou assim, ó: se você quiser ter vida, você precisa ficar comigo. Fora da minha luz é trevas, é morte. Daí eu pensei assim, né? Cara, eu não quero morrer. Vou ficar com a luz. E até uns amigos começaram a falar comigo: vem pra cá, mal e tal. Porque eu estava estagnado, assim, parado no lugar. Eu falei assim: não, cara, eu vou ficar aqui. Porque na minha cabeça era ali onde estava a luz, né? Mas depois essa luz me mostrou: não, essa luz eu vou ficar dentro de você. Pode seguir. Só que eu não entendi ainda, né? Eu voltei a minha realidade normal e tal. Eu comecei a ficar com medo daquelas coisas que eu estava vivendo. Aí um dia, eu tinha parado já de vender drogas, porque eu comecei a ficar com bastante medo, assim. Comecei a parar de vender. Mas eu ia muito para rave ainda. Continuava indo e tal. Aí um dia, uns amigos meus, eles falaram assim: ô Mal, todo mundo chamava de Mal, né? Ô Mal, tu que consegue vender fácil aí as drogas e tal, cara, a gente tem algumas cartelas de LSD aqui e a gente quer ir pra praia, só que a gente não consegue vender. A gente sabe que tu consegue, vende aí pra gente, a gente abastece o carro e vamos fazer um luau na praia. E eu estava um pouco receoso, assim, por conta daquilo que eu estava vivendo, mas pensei, fazer, né? Eu vou agradar os meus amigos. Aí eu peguei, assim, mandei mensagem para umas 3 ou 4 pessoas, vendi rapidinho a droga deles e tal. A gente abasteceu o carro. Ali no Poço Zandoná, cada um tomou um LSD, ali, inclusive o motorista. A gente foi fumando maconha do Poço Zandoná até chegar na praia. Na minha cabeça, eu tinha caído do carro, saí rodando, e quando chegou na praia era o julgamento final. Era final de ano, assim, época de festa já, a praia lotada. Aí tinha um cara de branco escorado, assim, tinha um de vermelho do lado, né? Ali eu já tinha começado a acreditar em Deus e no diabo, né? Aí eu pensei assim, pronto, né? O de branco é Deus e o de vermelho é o diabo. E, cara, tipo, na minha cabeça tudo convergia para eles, sabe? Porque era praia, eles estavam bem embaixo de uma luz, assim, de um poste lá, e tudo parecia que convergia para eles. Pensei, pronto, né? Agora eles estão julgando todo mundo. Aí chegou um amigo meu falar com eles, assim. E meu amigo começou a falar assim, eu não sou uma pessoa ruim, eu só vendo drogas para poder curtir e tal. Eu não faço mal para ninguém. Só que ele só estava contando assim, isso era tudo coisa da minha cabeça. Tava uma confusão mental ali por conta do LSD, que Jesus estava falando comigo também. Era uma confusão. E daí chegou a minha vez. E, cara, eu falo bastante, como vocês estão percebendo. Eu falo muito assim. E lá, aquele dia, eu fiquei sem palavras. Porque eu sabia tudo o que eu fazia. Ninguém faz nada sem ter consciência. Todo mundo, todas as ações que a gente faz, a gente sabe muito bem o que está fazendo. A gente só não pensa nas consequências. E ali eu tive um choque. Porque eu sabia as consequências de tudo aquilo que eu estava fazendo. Só que nesse intervalo, eu já tinha ido morar com a minha mãe. Minha mãe, ela já tinha vindo embora para cá, tá? Para Indaial. E, enfim, chegou a minha vez e tal de falar. Eu pensei assim, pronto, né? Me leva. Porque não sabia o que fazer. E sem encostar em mim, assim, eles olhavam para mim e riam e apontavam uma direção, um caminho. E parecia que era a condenação, assim. E ali eu clamei a Deus. Falei assim, meu Deus, onde que eu estou indo? Aí apareceu um cara e falou, agora você lembra de Deus? Um cara que não estava ali no meio, né? Deus já te tirou da morte muitas vezes. Você lembra de tal situação e tal? Começou a mapear, assim, as vezes que eu tinha passado por situações, acidente, um monte de coisa. Ele falou, teu nome é Maurício, né? Você mora em Indaial? Deus, ele vai
te usar muito nessa cidade. Mas ali, cara, pensa, uma pessoa que nem acredita em Deus está vivenciando isso. Aí, tudo ao meu redor sumiu de novo. Eu me senti sozinho no universo, como se só eu existisse. E só aquela luz falando comigo assim. E eu comecei a pensar na minha mãe. Falei, isso aqui será que vai durar para sempre? O que eu vou falar para minha mãe? Como eu preciso me despedir dela? E aquela voz falou para mim assim, não é a tua vez ainda, não é a tua hora, tu vai voltar. Aí amanheceu o dia. Isso durou a noite inteira, das 10 horas da noite até de manhã. Então, assim, foi um desgaste muito grande, muito. Um medo muito grande, assim. Aí eu decidi parar de vez de vender e tal. Só que eu continuava indo para a rave porque eu sou teimoso. O pastor conhece, eu já dei uma melhorada, né? Mas eu sou teimoso, cara. Mais ou menos. Aí continuei indo para rave e tal. Aí eu fui para Natural, que é uma festa que tem lá em Rodeio aqui. Cara, usei tudo que vocês podem imaginar de droga também lá, menos pedra, né? Isso aí nunca foi assim, mas o restante eu usei de tudo já. Aí lá naquela festa, quando eu usei assim, de repente, pum, aquela luz me invadiu de novo. Aqueles caras que estavam lá na praia vieram atrás de mim e falaram assim, tu ainda não entendeu? E aquela luz me mostrou que tinha 2 caminhos, o da luz e o das trevas. E que estava acontecendo uma briga pela minha vida ali. E se eu permanecesse no caminho da luz, quando essa luz invadisse a terra, eu ia contemplar ela. Só que se eu ficasse no caminho da escuridão, eu seria destruído. Juntamente com todos que estão nas trevas. E essa luz começou a me falar que, assim como da outra vez, se eu quisesse ter vida, eu tinha que estar com ela. Daí eu comecei a me alimentar dela, me direcionar para ela assim. Daí ela me mostrou que na minha frente tinha muitas pessoas para receber essa luz da minha boca. Eu me alimentava dessa luz e jorrava essa luz para outras pessoas. Aí eu pensei assim, cara, eu estou muito louco. Porque eu não conhecia o Evangelho, não sabia o que era. Hoje eu entendo que as pessoas que eu tenho que pregar o Evangelho, que eu vou manifestar essa luz do Evangelho para elas. Aí eu voltei ao normal. Só que eu não fui para a igreja ainda. Continuei indo para a rave e tal. Só que chegou nesse ponto, eu não estava mais com medo. Eu queria saber até onde isso ia me levar. Porque já não fazia mais sentido. Tinha alguma coisa acontecendo, não era só coisa da minha cabeça. Aí nisso começou um monte de crente, né? Aparecer, brotar em cada esquina assim. Deus tem um propósito na tua vida. Deus está te chamando. Até um testemunho de Jeová, cara. Maurício, esse tempo, quanto tempo levou mais ou menos? 2 anos. 2 anos. E detalhe, gente. Eu quero citar 2 passagens da Bíblia nesse momento. Romanos 2:5, que fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É a bondade de Deus. E o arrependimento, dentro do contexto ali que era dito, é voltar-se para Deus. Quando os profetas falavam para o povo se arrepender, eles diziam assim, voltem-se para Deus. O arrependimento é isso, é voltar-se para Deus. E foi o que aconteceu comigo naquele período. Só que esse tempo de 2 anos, a minha família orava por mim, mesmo eles não sendo crentes. Eles faziam campanhas e mais campanhas nas Santas Missões. Aí, cada vez que eles oravam, parecia que eu piorava, sabe?
Aí o pastor Maurício lá, ele falava assim, não, mas ele vai virar um crente daqueles bem chato, vocês vão ver. Ainda vai ser pastor. Então ele é o culpado. Profetizou, né? Profetizou. Aí, enfim. Aí, enfim. Voltando ali para a história, né? Eu tinha ido essa vez ainda para rave e tal, e continuava indo. Aí fui para uma PVT, que é uma festa num sítio, assim, não é um evento de... Enfim, é uma festa num sítio. Aí a gente fazia com os amigos e tal. Aí lá nessa festa tinha um pessoal que... Eu tinha uma droga bem específica que eu gostava de usar, que o efeito dela durava 5 segundos. Eu vou falar o nome aqui. Lança-perfume. Era uma droga assim que eu usava 5 minutos, tipo, pô, tu ia pra Nárnia, assim. Aí eu sabia que se eu usasse ia acontecer de novo, eu tinha certeza disso. Aí esse meu amigo falou assim, olha o que eu trouxe pra ti. Aí dentro de mim eu tava aquele medo e aquela vontade, assim, de saber o que estava acontecendo comigo. Será que eu vou usar? Será que eu não vou? Será que eu vou ver essa luz? E não deu outra. Quando eu usei, aquela luz invadiu de novo. Só que dessa vez, todo mundo da festa ali parecia que estava apontando para mim. É você, Maurício. É você que a luz está chamando. Aí essa luz me levou para os montes, assim. Parecia que eu viajei o mundo, cara. E essa luz falou assim, eu estou te separando. Assim como eu estou separando os meus escolhidos. E quando ninguém estiver esperando, eu vou levar vocês. Aí eu sumi de dentro de mim, assim, não tem como explicar. E apareci em outro lugar, como se fosse essa terra aqui, mas era transformado, sabe? Tipo, era um novo lugar. Aí eu voltei ao normal, pensei assim, cara, eu estou muito doido. Ou Deus existe, ou tem alguma coisa, assim. Aí nisso eu morava na rua da Assembleia de Deus, aqui do bairro das Nações, da sede, né? Passava de frente para essa igreja, e eu via música assim, eu pensava assim, um dia eu vou entrar ali. Mas não entrava. Aí, fui mais uma vez para a rave, teimoso, né? Fui mais uma vez para a rave, usei tudo que tinha de droga para usar de novo. E nesse dia, nada fez efeito. Diferente das outras vezes, aquela luz não veio. Parecia que eu tinha tomado só água, assim. E daí algo dentro de mim falou assim, que lá não era mais o meu lugar. E nisso, eu fiquei assim, tipo, tá, o que eu vou fazer então? Porque minha família, tipo, por mais que eles estivessem fazendo uma campanha, ninguém era crente, assim, sabe? E eu não sabia nem por onde começar para conhecer a Deus. Comecei a ler a Bíblia lá em Gênesis, tal, mas não sabia se eu ia para a igreja ou não. Aí tudo que eu fazia de errado, cara, tinha alguma coisa dentro de mim que me impedia de fazer assim. O Espírito Santo já estava me direcionando assim, cara, imoralidade sexual, tudo assim, tipo, alguma coisa dentro de mim me dava um temor muito grande, assim, que eu não conseguia fazer, sabe? Mentir, nada, assim, tipo, alguma coisa dentro de mim me impedia. Eu pensava assim, pô, cara, não estou indo para festa, não estou indo nada, não estou fazendo nada, cara, por que eu não consigo fazer as coisas? Aí um dia, era umas 5 horas da tarde, eu estava naquela padaria atrás da rodoviária ali, tomando uma Coca-Cola junto com um amigo meu. De repente aquela luz veio assim, eu não tinha usado nada. Aquela luz veio, falou através da boca dele assim, tu ainda não entendeu? Eu estou te chamando. As portas estão se fechando. Aí parecia que eu vi um monte de gente batendo em portas assim e não saíam. Aí eu voltei ao normal, falei para esse cara assim, mano, o nome dele é Jefferson. Não tenho mais contato com ele, mas o nome dele é Jefferson. Falei para ele assim, mano, tu acredita em Deus? Porque eu não acredito, cara.
Só que se Deus existe, Ele está me chamando. Aí ele falou assim, se Deus está te chamando, vai, cara. E ele também não era da igreja. Aí eu tomei a decisão, vou para a igreja. Só que eu não sabia como, porque eu não conhecia ninguém, eu não sabia qual que era o passo a passo que eu tinha que fazer. Como que eu vou fazer para virar crente? E sem ir para a igreja, eu já tinha começado a pregar o evangelho, assim. Não pregar o evangelho, tipo, puro, como deve ser, né? Mas eu falava para todo mundo assim, cara, para de fazer o que tu está fazendo de errado, porque o mundo está acabando e o bicho vai pegar. Aí, um dia eu fui cortar cabelo, encontrei um amigo, assim, de longa data. Falei para ele, começou a falar, e eu comecei a evangelizar ele, né, sem conhecer o evangelho. Falei assim, mano, o mundo está acabando, estou tendo uns encontros com uma luz aí, e o negócio está ficando sério, cara. Só tu olhar para o mundo aí, as coisas que estão acontecendo, é guerra, e ele, não, é verdade, cara, Jesus está voltando. E foi onde que eu entendi que tudo que eu estava fazendo era por conta de Jesus mesmo, era Jesus que estava falando comigo. Aí ele falou assim, tu lembra de tal fulana? Eu falei, lembro. Então, a família dela é da igreja, e a gente começou a ir lá e tal, a gente vai casar, vamos num culto com a gente? Eu falei assim, eu vou. Adivinha qual que era a igreja? Aquela que eu passava todo dia na frente e queria entrar. Aí, no dia do culto, eu me arrumei, fiquei ansioso, empolgado, assim, porque eu queria entender o que eu estava vivendo. E quando começou a tocar o louvor, começou a tocar aquela música do pastor Kebler Lucas. Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou para trás. Olho para você, corro para você, teu amor me chama. Era o que eu estava vivendo. Glória, aleluia, aleluia. Minha vida mudou da noite para o dia. Tudo que eu fazia de errado, de mais errado no caso, né? Porque a gente continua pecando ainda. Eu parei bruscamente assim. Ninguém acreditava na minha mudança. Porque era algo muito sobrenatural. Não tinha outra explicação. Ouvia pessoas dizer assim, ó, tu vai voltar, tu vai continuar fazendo as coisas. Mas eu sabia porque eu estava lá. Passava horas e horas orando, com a cara inchada, vermelha. Passava na rua, alguns amigos da minha família, parentes, falavam assim, ó, tá fumando maconha ainda. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Mas a minha cara inchada era de orar, de buscar o Senhor. Eu estou aqui desde então. Minha vida mudou muito. Aleluia. Minha perspectiva sobre Aleluia. o reino de Deus. Minha família, boa parte, virou crente. Não estão aqui, mas cada um está seguindo aí conforme deve ser. A minha vida transformou a vida da minha família. E, cara, eu sigo Jesus pela mesma razão que eu comecei a seguir. Porque Ele me chamou.
Aleluia. Eita, Jesus, tu é lindo. E me chamou para conhecê-lo. Tu é lindo, Senhor. Nada além disso, cara. Eu sei que muitas pessoas, a gente inicia a caminhada com Jesus. Cada um aqui tem uma história diferente. Alguns iniciam a caminhada com Jesus por uma bênção financeira, outros por problemas de família. No meu caso, foi porque Ele me chamou para conhecê-lo, mas indiferente do que seja, um discípulo de Jesus segue Jesus pelas palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o que é a vida eterna, gente? João 17:3. A vida eterna é conhecer a Ti. É conhecer Ele. É passar tempo com Ele. Independente do que seja, cara. O nosso chamado é para conhecê-lo. Influenciar outras pessoas a conhecê-lo. Essa é a minha história. Será que a gente pode adorar Jesus? Aleluia.